Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, eu vou convidar você, principalmente você que é do Nordeste, do Norte do país. Cara, eu recebi aqui produtos da Sertanorte, quero agradecer aqui, fazer uns recebidos aqui, né? Cara, agradecer vocês aí, você que tá chegando aí, que é do Nordeste, do Norte do país, cara, eu adoro, eu amo o Nordeste. Olha aqui, ó, mandaram aqui, rapaz, pra mim na bolsa térmica, olha, que isso, hein? Olha que beleza, queijo coalho, manteiguinha de garrafa, aí eu choro, tapioca, rapaz, que isso, não acredito, manteiga, queijo, que loucura, aí não querem que eu emagreça, não tem jeito, olha, mais tapioca, essa tapioca aqui é fit, tá? Cara, sensacional. E também recebi uma manteiga ghee, cara, feita com sal rosa. Aí sim, aí vocês querem me ver emagrecer. O problema são as outras coisas, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço demais aí vocês, cara, sensacional. Lembrar você que ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botãozinho vermelho aí, inscreva-se agora mesmo no canal Paparazzo Rubro-Negro. A melhor forma de você retribuir a um canal independente é se inscrevendo, então é muito importante a sua inscrição e também deixar aquele like maroto no vídeo, acionar a notificação no sininho também é muito importante para você ser notificado. E agora é o seguinte, galera, a gente vai falar aqui sobre essa coletiva do Dr. Márcio Tanuri, diretor, no caso, do Departamento Médico do Flamengo, essa coletiva sobre todos esses problemas que estamos enfrentando aí no Departamento Médico, jogadores que não se recuperam, isso é uma série de coisas. E eu queria só antes passar para vocês algumas informações importantes, como com relação à informação do Pedro. A gente trouxe mais cedo que saiu no portal lá do Transfer Market da Itália que o Pedro, o Flamengo teria pedido um desconto pelo Pedro, tá? Aí a gente teve também a apuração que a gente trouxe para vocês o seguinte, não, na verdade o Flamengo tenta colocar em mais vezes, parcelar em mais vezes o que foi acordado em contrato, que seriam 6 de 2,33 milhões de euros. O Flamengo tenta fazer em mais vezes. E aí a Raíssa me avisou o seguinte, ela até postou, eu retuitei, que o Cícero Melo hoje trouxe a notícia de que o Real Madrid está de olho no desenrolar da situação do Flamengo com Pedro e Fiorentina. E o Paparazzo, segundo a Raíssa, já havia trazido a informação de que o clube merengue estava de olho no atacante. Flamengo tem até o dia 31 de dezembro para exercer a compra. São então 34, 35 dias aí para o Flamengo exercer a compra, tá? Então o Cícero Melo trouxe essa informação hoje, confirmando a nossa informação que a própria Raíssa falou aí, do interesse, né, do Real Madrid no desenrolar da situação do Pedro. Tem uma situação importante que eu até marquei o João Guilherme aqui no Twitter, o João Guilherme, narrador da Fox, e o Mauro César também, porque muita gente falou que a Globo tinha batido o SBT. Na verdade, inclusive, cara, eu tô aqui com a matéria do UOL, porque primeiro era a Globo que tinha batido o SBT, agora é a Disney, né, que tem a segunda melhor audiência do ano com Flamengo e Racing. É o que a gente falou. Na verdade, foi o Mauro César e o João Guilherme que tiraram, com as suas narrações e comentários fantásticos, tiraram a audiência do SBT. Muita gente deixou de assistir no SBT para procurar assistir o jogo na Fox Sports. E foi isso que aconteceu. Então, olha, os canais esportivos do Grupo Disney atingiram na última terça-feira a segunda maior audiência no ano. A primeira, no caso, apurou que o Racing, a coluna de primeira, né? Com o Racing Flamengo, a Fox marcou 6 pontos de Ibope, com picos de 7. Soma com aquela do SBT, vocês vão entender, né? Então a Globo perdeu, na verdade. A Globo não teve na média maior. Se juntar a transmissão do SBT e da Fox, é muito mais, né? Então é o seguinte, olha só, os números perdem apenas para Barcelona também contra o Flamengo, Barcelona do Equador contra o Flamengo no dia 22 de setembro, também pela competição da Copa Libertadores da América, tá? E aí também foi bem, o outro jogo que foi bem foi o LDU e Santos, que foi antes do jogo do Flamengo, tá? Então, gente, só para explicar para vocês, essa situação prova
o quanto o torcedor do Flamengo buscou assistir com o Toca Música, o João Guilherme, o nosso querido incrível, memorável, épico, memorável, e também com o nosso querido Mauro César, né, nos comentários, que atraiu aí o olhar de muitos torcedores do Flamengo. Então, parabéns para eles aí por esses números, e na verdade a Rede Globo chorou, né? E agora eu deixo com vocês aqui um pouco, alguns dos melhores momentos, né, as melhores perguntas e respostas da coletiva do Márcio Tanuri, diretor do Departamento Médico do Flamengo. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. O Departamento Médico do Flamengo ganhou muito destaque em 2019, com recuperações rápidas, como a do Diego Ribas, e se tornou referência mundial no protocolo da Covid, quando o clube foi procurado pela Conmebol e FIFA. No entanto, agora o departamento vive em outro momento, com muitos jogadores que passaram ou estão no DM. Alguns deles reincidentes, como Gabigol, que entrou em campo após um período de recuperação, mas precisou voltar a tratar. Gostaria que você explicasse o que aconteceu no departamento e se houve falha nos métodos de recuperação e tratamento. Bem, primeiro, como a gente disse aqui inicialmente, é um ano completamente atípico, né? Dessas lesões, é bom a gente ressaltar e que fique bem claro que, por exemplo, o Rodrigo Caio se lesionou na seleção. O Pedro se lesionou na seleção. O Arrascaeta se lesionou na seleção. O Gabriel Barbosa foi um entorse do tornozelo, uma lesão traumática. O Thiago Maia foi um entorse do joelho, uma lesão traumática. Então, infelizmente, né, a gente tem que responder por algo que a gente não controla. Mas eu não tenho a menor dúvida, né, de que a gente aqui no Flamengo, independentemente de qualquer coisa, preza pela excelência. A diretoria me cobra isso, esse tipo de resultado, nada além disso, e me dá todo o suporte para que eu entregue isso. E uma vez que a gente tenha diagnosticado, entendido que o departamento médico, mesmo com todos esses motivos que eu acabei de dizer, com situações que fogem à nossa gerência, não estava entregando o padrão que eu acho que seria o ideal. E isso é um dos motivos até da gente ter feito algumas mudanças, como todos falaram aí, porque não só a torcida, a imprensa, nós também, eu particularmente, não estava satisfeito com isso, e a gente realmente fez essa mudança tentando melhorar e chegar no nível de excelência, como a gente sempre teve, é o que a gente busca, e eu não tenho a menor dúvida de que a gente está chegando nisso de novo e que as coisas vão se acertar, e como você falou, vai ser lembrado como em 2019, ou 18, ou 16, enfim, chegando lá no fim, que é o que a gente importa. Eu não tenho a menor dúvida, né, de que não só a Covid, mas como vários outros fatores podem estar interferindo nisso. Primeiro de tudo, eu acho que a gente não pode comparar o Flamengo com outros clubes, porque o Flamengo é o clube que sempre libera mais jogadores para a seleção. É o time que jogou mais nesse ano, porque a gente jogou uma Recopa e uma Supercopa. É o time que jogou mais ano passado, porque a gente chegou na final de um brasileiro, na final da Libertadores e um Mundial, onde a gente não teve férias e descanso, e depois tudo isso aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que avaliar não só o número de lesões. É óbvio que isso é algo que a gente não gosta, não gostaria de estar aqui conversando sobre isso, mas mais do que o número de lesões, vocês têm que avaliar o número de lesões por número de jogos. E quando a gente vê o número de lesão por número de jogos, o Flamengo não é o time que tem mais lesões por número de jogos, exatamente porque a gente foi o time que mais jogou esse ano, né? Então são vários fatores, e eu não tenho a menor dúvida que a Covid interfere. A gente sabe que uma das grandes causas de comorbidade, de problemas relacionados à Covid, é um processo inflamatório generalizado e com lesões vasculares, o que dificulta não só a oxigenação, como a recuperação, como gera uma inflamação crônica. É algo novo que a gente está aprendendo a lidar, e eu não tenho a menor dúvida de que isso também é um fator pelos jogadores e pela necessidade da gente ter tido que retornar também com esses atletas pós-Covid. E eu acho também que a gente teve um aumento disso e não teve nenhum time que, por exemplo, jogou 4 vezes em uma semana, né? Nós jogamos sábado, terça, quinta e domingo. Então, acho que o Flamengo tem que ser comparado com o Flamengo mesmo, porque nenhum outro time teve um cenário como o do Flamengo para que a gente possa comparar. A gente está trabalhando para isso, né? Existem chances, com certeza. A gente não pode
definir isso ainda. Hoje é sexta-feira, o jogo é na terça, a gente vai fazer todo o esforço para que ele tenha condição de estar em campo, mas é muito bom que a gente ressalte, né, na verdade, que são lesões diferentes. Rodrigo Caio se apresentou à seleção e voltou lesionado, e a gente, na verdade, tratou essa lesão. E quando ele estava prestes a retornar, ele teve uma lesão no joelho lá na seleção e a gente tratou. E quando ele estava voltando, enfim, por uma fatalidade, ele teve uma lesão na panturrilha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, no período que ele estava retornando. Então a gente tem que entender o seguinte, né? A gente não tem a menor dúvida que o Flamengo vai chegar e a nossa temporada termina em fevereiro. Então acho que, como a gente teve ali alguns problemas iniciais, a gente está tratando da melhor maneira possível para que realmente não se repita e que esses jogadores cheguem bem até o final da temporada, que isso também para a gente é importante. Monique Danello, do Esporte Interativo. Quando o Pedro foi cortado da seleção, eles informaram que era uma lesão leve. A gente viu ele fazendo o trabalho de transição no campo ontem. É possível contar com ele na terça-feira ou ainda teria algum risco? Bem, essa questão da comunicação, da informação é muito importante, né? Porque eles notificaram que era uma lesão leve, e eles quem? Porque o Pedro teve uma lesão grau 2, tá? Então, uma lesão que não é leve, no músculo adutor. A gente, com certeza, está trabalhando para que ele esteja apto, para que ele esteja pronto para o jogo de terça-feira. Mas o Pedro não teve uma lesão leve. Eu não sei quem comunicou isso, que não foi através do Flamengo. E até muitas das recuperações eu vejo as pessoas questionando que estão demorando muito além do prazo, mas que a gente nem passou o prazo de recuperação. Então, como é que ele pode estar demorando além de um prazo que nem foi dado por nós? Mas o Pedro teve uma lesão que não foi leve, não, foi uma lesão grau 2. A gente aqui não gosta de dar muito esse tipo ali de prognóstico, mas a gente está trabalhando agora, recuperando com toda a tranquilidade e espera que ele esteja apto para terça-feira. O trabalho para recondicionamento físico do zagueiro Rodrigo Caio teria provocado a lesão na panturrilha. E quais os cuidados para evitar que isto aconteça na transição para o campo? Bem, ele estava na transição de uma lesão do joelho e teve uma lesão na panturrilha, né? Então, são lesões diferentes. Então, como é que a gente pode ali julgar ou avaliar que teve erro na carga da transição da lesão, que, na verdade, ele estava tratando uma lesão e teve outra que pode acontecer, como outros atletas, por exemplo, tiveram lesões em jogos e não estavam na transição, lesão muscular, por tudo isso que a gente falou, é uma fatalidade, infelizmente aconteceu, né? A gente tem esse cuidado, fazer esse controle de carga na transição, então hoje a gente consegue acompanhar isso de maneira gradual, sempre avaliando ali com o GPS, com a carga interna, onde a gente tem essa segurança para que ele esteja apto, e naquele momento ele estava apto, ele estava fazendo o treinamento de sexta-feira, porque queria jogar no domingo, e, infelizmente teve uma lesão muscular que faz parte da vida do atleta. A gente não gostaria que isso acontecesse, ele também não, mas enfim, agora que aconteceu, a gente tratar e sempre tentar melhorar os processos para que, enfim, a gente consiga a excelência que a gente sempre teve e que eu não tenho a menor dúvida de que as coisas estão caminhando da maneira correta agora. Bem, como você disse, né, um atleta que pertence ao Lille, está emprestado com a gente, então qualquer conduta médica, não só a gente necessita da autorização do jogador, que já nos deu, mas a gente também necessita da autorização do time. E como é uma lesão complexa, é uma lesão que não é simples, o Lille, com toda a razão, eu faria o mesmo, se fosse um atleta nosso do Flamengo que tivesse emprestado e tivesse uma lesão complexa, gostaria de avaliá-lo para que a gente possa confirmar esse diagnóstico e traçar os próximos passos. Então, tivemos uma dificuldade aí por questões de voos, de logística em função da pandemia, tanto para o médico do Lille vir para cá, como possivelmente para o jogador ir na França. Então, o Lille optou por contratar um consultor médico da Argentina, que já prestou serviços para eles. Ele está chegando aqui no Brasil no domingo e vamos avaliar o jogador juntos e, a partir daí, a gente vai discutir o diagnóstico e as possíveis condutas, e aí, a partir disso, a gente consegue passar para vocês uma previsão. Raíza Simplício, Gol Brasil. O Flamengo passou por algumas mudanças no departamento. Um preparador físico que trabalhava com os atletas em particular foi contratado. Como foi feita essa escolha? Bem, na verdade,
A gente perdeu alguns profissionais aqui no clube em 2018, em 2019 perdemos outros profissionais. Essas mudanças já vinham sendo estudadas por nós, mas a gente estava esperando a chegada da nova comissão técnica para ver quem viria, o que a gente conseguiria compor, e a gente achou que teria necessidade da gente fazer um trabalho individualizado, principalmente um trabalho preventivo, para que a gente consiga melhorar, fazer uma prevenção melhor de lesão, e nesse trabalho de transição também, e a gente, no momento, só estava com um profissional da preparação física, que era o Roberto, o Betinho, então a gente precisava contratar mais alguém para que a gente pudesse ajudar nesse trabalho individualizado.